Bom demais da conta! Mais uma vez com a oportunidade de gravar um episódio do podcast Edifica. O compromisso é o mesmo, levar conteúdo de qualidade para a sua vida, para você ter a cada dia mais condições de ser edificado na sua fé e em todos os seus relacionamentos. Já quero agradecer o pessoal da Rosas Blend Jeans Premium, que é o patrocinador do nosso canal. Desiste não, bora junto com nós aí, tamo firme, né? Já se inscreve no canal, já ative as notificações, deixa o seu like, segue a vinheta que o convidado hoje é top, hein? Bora, tamo junto. Muito bom. Galera, tenho a honra hoje de receber um amigo de longa data, um cara que eu tenho convicção que se você conseguir absorver 10% do que ele trouxe para nós hoje, você vai ser edificado de uma maneira poderosa. Não vou demorar muito, meu amigo que tá aqui hoje é o Diego, né? Valeu. Diegão, que honra estar com você, mano. Que honra A honra tá. é toda minha, obrigado pelo convite, obrigado mesmo aí. Deu certo, eu que agradeço, né? É um privilégio muito grande estar aqui com você, podendo ser edificado, né? De alguma forma aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia. E eu não tenho dúvida que vai ser algo muito gostoso, vai ser muito bom. Eu que agradeço. Já queria que você pode se apresentar, né? Sei que você é um cara muito bem casado, tem sua família. Graças a Deus. Conta aí seu testemunho para nós. Bom, sou o Diego, como foi falado, sou casado há 17 anos, com uma morena linda, não muito alta, 1,55 m, brava, tô brincando. Sou casado com a Ana Flávia há 17 anos, temos duas filhas lindas, a Manuela de 11 anos, Luísa de 5 anos, e nós temos uma família aí, já há 17 anos casados, né, e nós estamos aí servindo o Senhor já há muito tempo. Com certeza aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória com o Senhor aí. Sim. Mas eu quero reafirmar aqui minha alegria de estar aqui com você hoje, né? Participando, tendo assim a honra de estar aqui, contribuindo, né? E sendo edificado também com esse momento que nós estamos tendo aqui. Valeu demais. A honra é minha. Tava conversando aqui com o Diego, galera, antes da gente começar a nossa gravação. Diego, o nosso maior objetivo é a galera de Goiânia entender, mano, tanto que a nossa cidade é abençoada, mano. E você vai contar a sua trajetória e eu já vi muita coisa que Deus te usou. E eu também quero deixar claro, mano, que o motivo de você estar aqui é porque eu entendo que existe o cumprimento de um propósito que já está sendo realizado através de vocês, mas existe um legado que você já deixa há tantos anos, mano. Há tantos anos, tantas coisas que já rolaram, que continuam rolando, né? E você vai contar até os formatos, as chaves que tem virado. Mas assim, o motivo de você estar aqui, o motivo de você ouvir o Diego, é porque é um homem de caráter, um homem constante. Tava comentando com ele que da nossa geração muitos se venderam. Verdade. Muitos ficaram pelo caminho por causa de coisas naturais ou por benefícios financeiros. A gente sabe disso. Muitos perderam o propósito em relação a servir ao Senhor de fato, de verdade. E eu testifico, mano, de tantos anos que eu te conheço, o tanto que é coerente a sua vida com o Senhor. E isso edifica a minha vida. Uau. Então, assim, todo mundo que tá vindo aqui é porque eu fui edificado através da vida de vocês, sabe? E eu quero muito que a gente possa bater esse papo para todo mundo que segue a gente. Nós já temos 1.211 inscritos. Mas começa aí. Eu acho que eu tenho que ir embora, gente, porque já falou tanta coisa boa aqui. Não é isso tudo. Conta essa trajetória aí. Não, mas eu quero contar desde o início, né? Como que eu conheci Jesus, na verdade, né? Eu, na verdade, conheci Jesus através do meu irmão mais velho. Nós somos 3. Era muito novo, não lembro a idade. Hoje eu tenho 38 anos. Eu tenho uma certa dificuldade de guardar datas, idade, aniversários. Então, releva isso aí. Ainda não. Mas eu era muito novo, cara. Meu irmão converteu, Leandro. E nós somos 3, eu sou o do meio. E meu irmão converteu e eu era mais novo, não tinha compromisso nenhum. E eu todos os dias chegava em casa, às vezes, da rua, jogando bola, escola. À noite eu olhava meu irmão no quarto, lendo a Bíblia ali, orando, de joelho. Eu falava, gente do céu, mudou mesmo. Que massa. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E hoje eu tenho, assim, a alegria de falar isso, porque hoje, com a maturidade que a gente tem, eu consigo entender o que ele fez pra mim e por mim, sem falar uma palavra, sabe? Então isso até serviu e serve até hoje pra mim como exemplo,
Acho que eu nunca nem falei isso pra ele, viu, Leandro e tal, isso aí. Mas assim, cara, eu ver meu irmão ali, joelhado, lendo a Bíblia, aquilo, eu falei, cara, isso deve ser algo legal. Por quê? Porque eu conhecia meu irmão. Eu sabia quem ele era. Poxa, eu convivia ali com ele, dormíamos no mesmo quarto, então eu sabia quem era o Leandro no dia a dia. Eu falei, cara, alguma coisa diferente de fato aconteceu na vida dele. E aquilo me chamou a atenção. E teve um dia que eu falei, mano, que parada é essa aí? Que treta é essa? Que é isso? E aí foi quando ele falou de Jesus pra mim e tal, e enfim, me levou, né, em um culto, falou de Cristo, ali eu fui junto com ele, e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Como eu disse, nós somos 3, nós temos, assim, uma proximidade, assim, sabe, uma aliança muito forte entre nós 3, um amor, assim, isso a gente sempre foi muito criado dentro de casa, assim, uma família muito simples. Meu pai, ele ia trabalhar de bicicleta, né? Foi a minha infância toda assim, e deixava o vale transporte que ele conseguia na empresa para nós, para irmos para a escola. Então, meu pai foi homem, né? Ele, tipo assim, ele falou, não, eu vou suprir, eu sou o supridor. Bancou, né? Ele bancou, da maneira como ele tinha condição. Mas ele foi homem, isso marcou demais. Então, assim, nós 3, né? Eu e meus irmãos, somos muito aliançados hoje, né? Eu vim de uma infância... um pouco difícil dentro de casa, porque meu pai trabalhava muito o dia todo, a minha mãe teve um período da vida dela que ela foi alcoólatra, então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com 14, 15 anos eu já vendi ovo de codorna na rua, mas eu sempre fui muito explosivo, sempre fui assim, não, eu quero. Por que eu fui trabalhar cedo? Porque eu vi que meu pai e minha mãe não tinham condição de talvez pagar o meu lanche no final de semana com a galera da igreja. Mas aquilo ali, na verdade, era algo que meu pai já tinha me ensinado. Falei, cara, o homem tem que trabalhar, o homem tem que, né? O homem supre, o homem tem que ter o seu dinheiro. E quando eu tive aí a oportunidade de começar a trabalhar, eu fui trabalhar, mas desde muito novo eu estou envolvido com o Senhor, sabe, tive um encontro com Jesus através de uma atitude do meu irmão mais velho. Então aquilo me marcou muito e isso me marca até hoje. Porque eu sei que, né, tem até uma frase que aquilo que a gente fala muito mais do que só falar. Então, isso faz parte da minha vida. Eu prefiro ter, assim, paz, eu prefiro colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz do que ser um cara que fala demais, que tá... Não, peraí, eu quero ter paz com a minha casa, com a minha família, com os meus pais, com os meus amigos, e graças a Deus. Sabe, onde eu chego, meus amigos, eu tenho liberdade, sabe, eu tenho muitos amigos, eu gosto, eu amo isso, e muita coisa aconteceu, a gente vai estar falando sobre isso aqui mais também, mas no que diz respeito a minha conversão, o meu encontro com Jesus, foi através do meu irmão, sem ele falar uma única palavra para mim, sabe? Com a vida dele ali, na prática, estudando a Bíblia, orando, e eu fui para a igreja com ele ali, aceitei Jesus e comecei a me envolver. Então eu com 12, 13 anos, eu falei, cara, eu quero um dia viver para o Senhor no tempo integral, quero ser missionário, por exemplo. E quando eu inteirei 18 anos, eu fui ser missionário, né? Então, a confirmação, podemos dizer assim, do meu chamado, de eu, de fato, ir, largar o que eu estava fazendo para ir, foi quando eu cheguei nos meus pais, nós fizemos uma viagem para o Uruguai, e eu cheguei, falei, vou conversar com meu pai e com a minha mãe, se eles deixarem, na época eu trabalhava numa loja de som aqui em Goiânia, e aí eu ganhava bem, sabe? Tava bem demais. E eu falei, nunca que eles vão deixar. E por outras vezes eu já havia pedido, comentado. Minha mãe falava, jamais, você vai parar de estudar, você vai parar, não que seja certo. Hoje eu arrependo, falo isso aqui, né? Eu acho que o ministério em si, ele tem que andar junto, né? O cara tem que estudar, o cara tem que ter uma profissão, é óbvio que sim. Mas eu fui, sabe? Meus pais me abençoaram, eu fui. A minha esposa... eu e ela, né, nós nos conhecemos antes de eu ir para tempo integral, ela também, e aí nós congregávamos na mesma comunidade, e ali nos conhecemos. Eu fui primeiro para Missões, uma agência missionária chamada Jocum, ficamos lá por alguns anos, logo em seguida, depois de 6 meses que eu fui, ela foi, e ali nós demos o start aí num processo, né, de missões de tempo integral que durou 5, 6 anos, onde nós fazemos parte de uma equipe de missionários, né, na área de evangelismo de rua. Então a gente já fez... Nós tínhamos uma Kombi, né, na Jocum, que nós
Meu Deus, já rodamos esse Brasil de Kombi, já. As famosas Kombis. Meu Senhor amado, cara, era muita coisa, já, sabe, andamos bastante, mas sempre com esse propósito, de servir, sabe? Eu sempre prezei por isso. Eu ouvi uma frase uma vez que eu era bem novo, ele falou, cara, onde você estiver, sonhe o sonho daquela pessoa na qual está do seu lado ali. Porque o dia que você tiver o seu sonho que Deus vai dar pra você, Deus vai levantar pessoas. É óbvio que a lógica não é eu ter pessoas pra sonhar os meus sonhos. Não, não é isso. Sim. Mas é entender que ninguém vive sozinho. Eu não caminho sozinho, você não caminha, ninguém anda sozinho. Sabe? Então é aliança, são conexões. E conexões certas. Obviamente, quando a gente faz conexões certas, as coisas fluem muito mais. Então, eu entendi isso e assim a gente vem caminhando, né? Como família, como pessoa. Depois de um certo tempo a gente saiu um pouco aí, saímos da Jocum. Mas assim, o que mais me marca hoje, eu falo com muita alegria acerca do meu encontro com Jesus, foi que não foi preciso uma pessoa falar de Jesus para mim, não. Mas uma pessoa que estava do meu lado, ela mostrou Jesus para mim sem falar nada. E aquilo me marcou muito mais do que qualquer outras palavras. É óbvio que depois isso meio que se oficializou, né? Eu batizei, enfim. Mas foi um processo, tipo, eu, Deus, e vendo ali as coisas acontecendo. Então eu peguei isso para mim. Eu falei, cara, então eu tenho que viver Cristo. Eu não posso só falar Cristo. E ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê as pessoas... muito fala, né? Muito se tem falado, como você falou, né? Infelizmente as pessoas têm se vendido, se perdido no meio do caminho. Muito triste isso, mas é uma realidade. E a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo tá sujeito a isso. Sim. Mas é na simplicidade, cara. Jesus, ele é isso, né? Ele foi isso aqui na Terra. Ele nunca, no período que ele teve aqui na Terra, ele não esteve sozinho hora nenhuma. Ele esteve fazendo e amando a todos, cuidando de todos, enfim. É a nossa referência, é o nosso, né, principal motivo de vida, de existência, de cristianismo e estamos seguindo dessa forma. Até quando ele permitir. Enquanto der linha, né? Nós estamos indo. Bom demais, mano. Esse esquema da Jocum, eu lembro na minha época de adolescente também, né? A gente tem a mesma idade, mano, não sabia. É. Achei que eu era uns 3 anos mais velho que você, Diego. A nossa lata tá... Estrada de chão judiou, né, mano? Mas é isso A aí. minha judiou mais, você tá mais ajeitado. Eu tenho que concordar com você, tô brincando. Mas a Jocum traz uma bagagem muito grande, né, mano? Com certeza, mano. Eu vejo que Loren Cunningham, né, que é o fundador da Jocum, ele tem... Eu converso muito isso com a Ana Flávia, minha esposa. Já conversamos algumas vezes, assim, que é um privilégio ímpar, né? Que, poxa, Deus deu a visão pro cara, né? O cara dormiu e Deus deu a visão de ondas invadindo continentes. Na medida que essas ondas iam chegando nos continentes de água, elas iam transformando em jovens, invadindo os continentes. Então, assim começou a Jocum, né? Com essa visão. E o cara é vivo. Então, ele teve a visão de Deus, não se perdeu no meio do caminho, vamos dizer. E ele teve o privilégio de ver isso acontecer, né? De ver o que virou. Então, a Jocum hoje posso estar... Né, pelo que eu sei, a maior agência hoje que tem missionária e a Jocum hoje está instalada em todos os países, reconhecido pela ONU. Então, assim, cara, é uma agência que tem feito a diferença, sabe? E de fato, a Jocum, fui para a Jocum nos meus 18 anos, foi meio que a base para o que eu vivo hoje, para o que eu faço hoje, sabe? Então, foram 5, 6 anos que com toda certeza contribuiu e vai contribuir para a minha vida toda. Sabe, eu fiquei 3 meses em África. Esses 3 meses valeu, assim, que marcou a minha vida, literalmente, assim, pra vida toda. E isso eu não consigo expressar com palavras, o que eu vivi ali, sabe? A gente até brinca e fala que quem pisa em África, quem vai pro campo missionário, não é o mesmo mais. Não consegue viver... Não importa se o cara é um cristão, um ateu, não importa. O cara que serve o próximo, o cara que vive pra servir, pra amar, cara, ele vive algo diferente, ele vive melhor, sabe? Ele consegue viver melhor e se sair melhor em tudo que ele vai fazer na vida. Então a Jocum, tanto para mim quanto para minha esposa, foi um período assim de que marcou muito, sabe? Contribuiu demais mesmo para o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Como pessoa, como família, enfim. Quando eu converti na Luz para os Povos, a gente fazia umas peças da Jocum, né? Teve uma coisa tão massa que aconteceu uma vez, mano.
a gente foi pra Hidrolândia num dia de carnaval. E Hidrolândia era um carnaval pequeno, né? Sempre foi. Aí a gente chegou, mano, que era Mãos, né? Campeão, aquelas peças lá e... Eu lembro que a gente desceu de uma Kombi. Acho que o Loren que criou essas peças, o fundador da Shogun. De uma dita Kombi, a gente desceu da Kombi, eu tava tudo de branco, né? E eu lembro que lá no meio da praça tinha um quiosque. Você era Jesus. E a gente tinha que pegar a energia desse quiosque. E, mano, muita gente nessa praça. A praça devia ter umas 3 mil pessoas lá. E tinha uma moto Amazonas cheia de som, mano. O som da moto era muito melhor do que o nosso som. 2 caixinhas WGK. Aí, mano, eu desci e fui lá no quiosque e falei pro cara, mano, posso usar uma tomada sua? Ele olhou pra mim, não. Eu falei, beleza, tranquilo. Então né? tá, ué. Virei as costas e eu lembro que eu fiz a seguinte oração. Falei, Senhor, a obra é sua, né? O maior interessado é o Senhor. A gente tá aqui pra servir, é o Senhor que sabe. A hora que eu terminei de falar, mano, ele, ô moleque. Eu era novinho, né? Você vai passar o fio aqui. Eu era magro na época, era mais fácil. Vai passar o fio aqui, você vai descer ali e tal. Beleza, assim eu fiz, pendurei lá no trem, passei o fio e tal. A hora que a gente começou a primeira peça, eu lembro que eu cortei o pé, mano. Num caco de vidro de cerveja que tava na grama. Nossa. Só que foi um negócio tão sobrenatural que a hora que a gente foi começar, eu falei pra ele assim, não adianta a gente apresentar aqui. Porque o nosso som não vai dar. E a gente olhava pro lado, mano, tinha gente sem roupa. Sem roupa, assim, dançando e cachaça e tal. E eu falei, cara de Deus, agora foi uma peça boa, né? E ela falou assim, Marcelo, nosso papel é só fazer, né? A hora que ligou o som, Diego, todos os carros e essa moto desligou o som também. E a gente começou com uma peça que eu lembro que chama Caixas. Fez a caixa, tinha uma coreografia, eu dançava hip hop na época. Ô, Jesus, Deus é misericordioso demais. Mas sabe o que é bom de tudo isso? Que na época não tinha Instagram, não tinha Nossa, como registrar. É o melhor. Aí eu lembro, mano, a gente apresentou umas 4 peças e a Cíntia foi fazer o apelo. A Cíntia hoje tá até em Portugal, morando lá. E, cara, Deus falou tão forte com ela também, porque o apelo dela foi o seguinte. Muito fora do comum da nossa época que a gente fazia. A hora que a gente abriu o olho da primeira peça, assim, eu lembro que a caixa eu ficava ajoelhado na frente, eu era a par da frente da caixa, de olho fechado, né? E a galera ensinando atrás. A hora que eu abri o olho, mano, aí que eu tive noção que do som tava tudo desligado. E naquela graminha de praça de interior tava a roda em volta, assim, ó. Todo mundo. Todo ali. mundo. Cara, E eu não esqueço da cena da mulher vestindo roupa, mano. Vestindo roupa, assim, e tal, e chegando e sentando no banquinho. Beleza, apresentamos. Quase morrendo de sangrar lá o pé, moça. Ela falou assim, não vou pedir pra você vir na frente. Eu creio que mesmo sem palavras, que era pantomima que fala, né? Pantomima. Aí, mesmo sem palavras, entendemos que vocês compreenderam algo, mas eu quero só te falar que Jesus ele tem um plano maravilhoso pra sua vida. E falou lá 2, 3 frases e não chamou ninguém na frente. Mas se você quiser receber uma oração, feche seu olho, baixa a cabeça. E pra nós que lá foi loucura, né? A gente não tinha visto daquele jeito. Mano, eu acho que se tinha 3 mil pessoas lá, 3 mil pessoas de olho fechado e cabeça baixa. Uau. Aí pra testificar, a gente tava abrindo uma igreja da Luz para os Povos lá. Teve o culto no outro dia, no domingo. A igreja era uma sala 2 vezes maior do que esse espaço que a gente tá. A hora que ia começar o culto, tinha 350 pessoas lá fora. Foi arrumar telão e tudo mais. Uau. Então, assim, é a visão, né? Do cara que se falou, do fundador, porque invade mesmo, né? Com certeza. E eu vejo assim, ó, no que diz respeito ao evangelho, é loucura. Sabe? Você ter fé, você acreditar, é loucura. Eu me lembro uma viagem em 2003, se não me falha a memória, nós fomos para Aruanã. Ficamos 25 dias lá em Aruanã. Conseguimos uma casa, alugamos um ônibus, fretamos aqui, pegamos uns jovens e fomos para lá. Que Aruanã, né? Para quem não sabe, é uma cidade onde passa o Rio Araguaia aqui no nosso estado, que mês de férias lá é temporada, então é muito cheia. E a atração da cidade à noite é o quê? Como todo o interior, quase todo o interior. É a praça, é o centro da cidade. E ali nós ficamos, né, por 25 dias. A gente sempre fazia esse trabalho, né? Janeiro e julho a gente ia para uma determinada cidade. Eu nunca esqueço, quando nós chegamos, nós estávamos numa casa, e no primeiro dia, quando chegamos, eu vi ali muitos hippies. 15, 20, 30, sei lá, muitos. E eu olhei, sabe, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa com essa galera. Tem que fazer alguma coisa.
E aí, nós trabalhávamos, íamos para lá, por exemplo, 5 horas da tarde, ficávamos madrugada toda, embora já amanhecendo o dia quase. Fazendo evangelismo, trocando ideia com a galera, orando pelo pessoal. E eu nunca esqueço que eu coloquei no meu coração que eu ia servir, durante os dias que nós estivéssemos ali, aquela galera, os hips que estavam ali. E ali eu comecei. O que eu fazia? Dava pela manhã ou no início da tarde, enquanto a equipe estava na casa, por algumas vezes eu ia para a cidade e ficava sentado com os caras. Porque eu vi que nos os primeiros dias, quando a galera da equipe chegava para conversar, né, falar de Jesus, ou saber como é que estava a pessoa, orar com as pessoas, eles não queriam muito assim, sabe? Eu falei, cara, esses caras precisam conhecer a gente. Nós não somos tão imbecis e caretas como eles acham que nós somos e como existe, de fato, muitas pessoas sem noção. E aí eu comecei a dar uma atenção especial para aqueles caras. Sentar junto com eles, comer o que eles estavam comendo durante o dia, sabe? Ajudando ali, aprendendo a fazer as peças, né? Aqueles pontos macramê que chama. E eu não sabia, mas aquilo futuramente, agora eu vou contar, me ajudou e muito. E eu fiquei ali esses dias todos, ajudando e sabe, sentar ali com eles. Por fim, o pessoal da equipe ia chegar para conversar, não. Mas quando eu chegava, chega aí, senta aqui com a gente, vamos conversar. Então, eu comecei a ter o quê? Liberdade. Eles começaram a olhar para nós e ver, pô, esses caras são igual a gente. Eles não têm nada de diferente. Tipo, massa, legal, os caras são legais. Eu nunca esqueço, tinha um rapaz lá que chamava Leão da Montanha. Ele tinha um black com um cabelão bem, sabe, bem tipo juba de leão mesmo. E ele chegou e, assim, muito embriagado, né? Alguns deles passavam às vezes o dia ali bebendo, usando drogas, enfim. Mas ele chegou um dia e falou, deixa eu tocar uma música aí. Porque pra essa ação que nós fizemos lá, nós levamos instrumento musical e tal. Sei que ele pegou o violão e começou a tocar uma música de um corinho, sabe? Uma música bem conhecida. A alegria está no... Aí na hora que ele pegou, assim, todo mundo falou, cara, mas o que esse cara vai tocar aqui e tal, no meio do impacto? Falou, vamos, por que não? Vamos deixar. E aí ele começou a tocar, de repente veio um outro da equipe deles também, né? Da galera lá, sentou na bateria também, tocando, o outro pegou o teclado. Falou, gente... E assim, todos eles, cara, todos, assim, quase todos, eles conheciam já, sabe, já tinha tido, assim, um contato com Jesus, e outros, alguns casos ali, tinha um senhor, né, que tava ali, que ele não era hippie, mas andava junto, tinha cortado a mão, tava embriagado, ele tinha uma deficiência na perna, caiu com a garrafa na mão, cortou, mandamos ele pra Goiânia aqui pra base da Jocum, tratamos da mão dele, levamos ele pra família, sabe, conectamos. Então, assim, não importa como, sabe? Seja impacto, não seja impacto, a Jocum ou não, cara, não importa. Eu acho que a nossa vida, ainda mais nos dias de hoje, tem sido dias tão desafiadores que eu acho que todo ser humano ele tem que preocupar em fazer o bem. Hoje, você vê uma pessoa maltratando um animal, por exemplo, não que isso... Eu tenho cachorro em casa, eu amo animal. Existe uma repercussão assim, meu Deus, assustadora. E a gente vê isso diariamente também com crianças, sabe? Pai contra filho, filho contra pai. E não existe essa... Então, assim, não só... Né? Exato, cara. Então, dentro das casas, dentro das igrejas, dentro das empresas, na comunidade em si, na sociedade em si, os valores estão invertidos. E eu vejo o seguinte, tem muita gente boa ainda. Tem muita gente legal, tem muita gente bacana. Então, eu acho que precisa mudar um pouco essa forma de como falar, de como abordar, do que falar. Acerca de Jesus até, sabe? Eu acho que Jesus é Jesus e pronto, sabe? Eu acho que o amar, o cuidar das pessoas... Essa viagem, por exemplo, que nós fizemos para Aruanã me marcou muito por conta disso. Porque eu falei, cara, eu me fiz como eles, eu me senti como eles. Você falou da experiência que vocês tiveram agora do culto, né? E lá foi da mesma forma, a gente sempre encerrava, a gente chamava de campanha de férias, a gente sempre encerrava essa campanha de férias com culto, com a igreja local que estava nos recebendo e tal. E por incrível que pareça, praticamente todos os hips que estavam ali no culto que a gente fez para encerrar ali
a campanha que a gente tava fazendo ali, a ação, eles estavam lá dentro. Quebrou a barreira. Quebrou tudo, sabe? Então, assim, a gente sabe... Eu nem sei, cadê? Nunca mais tive contato. Mas, cara... Não cabe a nós, né? Fizemos a nossa parte. Então, eu acho assim... falando do Lorian, igual a gente falou, da Jocum, outras agências missionárias estão falando da Jocum, porque eu conheço, eu estive lá. Mas, cara, é lançar semente, fazer o bem, sabe? Ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Isso fala muito mais do que o que a gente fala, sabe? As nossas atitudes. Nós nos conhecemos há alguns anos. Então, eu te conheço, você me conhece. Então, tem coisas que você sabe da minha vida, porque você, igual como você mesmo disse, e eu da mesma forma. Então, acho isso bacana. Isso fortalece um ao outro. Tanto a amizade, quanto no dia a dia. Pô, não, mas o Marcel já passou por uma situação assim. Uma vez eu troquei uma ideia com ele. Não, eu vou seguir adiante. Eu vou, sabe? Tá ligado nisso. A gente tem um propósito aqui nessa terra, sabe? Não é simplesmente vir e ter os nossos sonhos, projetos realizados ou não, frustrações ou não, problemas ou não, e pronto, morreu, acabou. Não, pera lá. Tem um porquê, cara. Inclusive, tem um negócio que você não sabe. Revelações. Lá vem. Coisa boa. Opa. Uma vez a gente foi ministrar numa igreja que você também estava, e eu lembro que acabou aquela ministração, você começou a conversar comigo sobre um projeto de futebol que vocês tinham. Sim. Na comunidade e de informática e tal. E eu tava começando a pastorear, sabe? Começando a pastorear no nosso formato de comunidade hoje, né? Que é o CME. E eu lembro, mano, Deus te usou pra falar um negócio comigo, cara. Agora que a gente tá conversando aqui, eu tô me ligando. Quando acabou a ministração, a gente desceu do palco, a gente foi ali fora, comeu um lanche que a galera tinha preparado. Aí você olhou pra mim e falou assim, cara, a gente tá com um projeto que vai mudar a história desse bairro. Aí eu falei, cara, o Diego tá doido, velho. Eles vão fazer culto todo dia. Formato, né? O meu formato pequeno. Exato, cara. O meu pequeno, né? Aí você falou assim, eu falei, o que é, Diego? Você falou, mano, a gente pegou o estacionamento da igreja, virou uma quadra, ou não sei se já era uma quadra e usava pra estacionamento. E a gente tá dando aula de futebol pras crianças, mano. E tem um esquema de, acho que era futebol, música e informática, tô errado? Era isso mesmo? Isso mesmo. E virou a estrutura da igreja voltada para a comunidade, igual você falou, para agir num amor verdadeiro no sentido de cuidado, né? E o que você não sabe é que, por exemplo, eu tenho algumas ideias, né, na minha cabeça sobre igreja. E uma delas é que se a igreja não faz diferença na comunidade que ela está plantada, ela perdeu o propósito. Exato. Fazer culto, todo mundo faz, mas fazer diferença é mais profundo, né? E a gente criou um esquema aqui na igreja, já tá rodando, é só um, né? Que é o Bazar da Graça. Bazar da Graça a gente ganha doação de roupa, deixa tudo passadinho, arrumadinho e distribui pra comunidade dentro da igreja. A galera entra lá e tal. E um dia um cara me virou e falou assim, Pastor Marcelo, não, a gente pode fazer mais. Eu falei, não, cara, o projeto final... Ó, plagiei o Diego. Projeto final... Eu não. Tô brincando. Projeto final... Tudo se copia, nada se cria. Copiei de alguém e... Vamos pegar um terrão aqui, vamos fazer uma escolinha de futebol, a gente vai fazer a escola de música, que aí eu e a Sara temos mais facilidade, né? E eu quero abrir uma escola, mano. Massa. Escola normal. Sim. Do agrupamento 0, se existir, até o 2º grau. Mas Deus te usou pra plantar essa semente dentro de mim, cara. Você pira? Que top. Eu vejo que é muito sério isso, sabe? Nós, de fato, nós começamos esse projeto eu pedindo bola emprestada, bola usada, sabe? Pra galera pedindo, se tem uma bola usada, me dá. E começamos ali. Que massa. Nós chegamos a ter mais de 50, 100 crianças praticamente assim, todos os dias na associação, nesse projeto. E foi exatamente isso. Chegou num ponto que o bairro estava todo envolvido. Literalmente assim... não sei o que, não, lá na associação tal. Não, lá em tal lugar, sabe? Então, nós éramos referência, não como igreja. Assim, ali tem uma igreja. Não. Cara, não é placa, sabe? Eu falar um negócio que é até meio estranho, mas às vezes a igreja, igual você falou, se ela não tem uma expressão ali... Cara, é melhor não existir. É melhor que não existisse. Não só a igreja, mas tudo. Mas a igreja, ela tem que exercer um papel, sabe? Ela tem que fazer a diferença. Se ela não faz... hoje, por exemplo, existe uma... Até meio polêmico isso, mas vamos lá. Não, moço. Pega o bet. Questão de... Por exemplo, cara, hoje você tem que ter um título, igreja inclusiva, não inclusiva. Cara, Jesus, ele... Quem é Jesus? Não tô falando de prática, se é errado, se é... Não, mas eu tô falando
do ser humano em si, do filho de Deus, o cara que é filho de Jesus ali, como eu sou, como você é. Eu não tenho o direito de apontar o dedo para uma pessoa e acusar aquela pessoa. O cara errou, beleza, eu não concordo, beleza, mas eu tô aqui. Vida que segue. O que importa é o meu coração, cara, diante de Deus, da minha família, de quem tá perto de mim. Cara, eu tô em paz. Pronto. Sabe? E o projeto em si iniciou dessa forma. Foi quando eu e minha esposa, nós retornamos, nós fomos implantar uma escola de missões no Paraná, voltamos e falou, vamos começar o projeto. E começamos ali o projeto. E assim, lá nós tínhamos futsal, vôlei, violão, karatê, jiu-jitsu, balé, informática, vidraceiro predial. Cara, era assim, o dia todo as coisas acontecendo. E detalhe, nós não tínhamos grana, sabe? Eu vejo assim, existe comunidades hoje na nossa cidade que se uma comunidade, no padrão, no tamanho dela, se ela falar assim, cara, eu vou abraçar, nós vamos fazer tal coisa, ela consegue transformar a nossa cidade. Sim. Então, pera lá, se não tá fazendo, isso eu me incluo nisso também, óbvio. Mas por que eu tô falando isso, cara? Pra nós entendermos, e esse é o meu ponto de vista, tem gente que não concorda, mas, cara, se a igreja ela não tá sendo uma referência, se ela não tá sendo algo positivo, que tem feito a diferença, não tem tido transformação no bairro, a começar do bairro que ela tá, cara, fecha, e é melhor que ela feche. Porque tem um porquê, mano. Porque senão é mais um, sabe? É mais uma comunidade, é mais uma igreja, é mais um projeto. Peraí, mas por que do projeto? É pra quê? Pra conseguir verba? É pra ter nome? O projeto existe pra gente ser conhecido? Cara, melhor que nem comece. O negócio é fazer na calada, fez massa, é isso aí, vida que segue, ninguém ficou sabendo. Eu penso assim, eu tenho isso comigo, sabe? Tem Bíblia, coisa que... Ué, sua mão direita fez. pronto. É isso, ponto. Mano, é Judéia, Samaria, mano, e até os confins da terra. Existe uma coisa que eu não concordo muito, que assim, não, como que eu vou fazer missões, como que eu vou falar de Jesus, como que eu vou pregar o amor lá em outro país se meu bairro tá precisando? Cara, para, isso pra mim é desculpa. Diferente. Cara, tem que fazer tudo. Eu não posso ir, mas eu tenho condição de ajudar. Eu tenho obrigação de ajudar quem tá lá, de fazer pra quem tá lá, e eu tenho obrigação de fazer pra quem tá perto de mim, quem está do meu lado. As coisas têm que acontecer, é geral. Por isso que eu falei no início assim, a nossa vida ela tem que ser vivida nesse sentido, de servir. Quando a gente entende isso, o normal, o comum do dia a dia não supre a nossa necessidade. A gente quer mais. E o querer mais em Deus nesse sentido é se afastar mais dos holofotes, das coisas que traz ali uma visibilidade. Cara, isso é normal. Mas é unânime. Todas as pessoas que eu conheço que teve um problema nesse sentido, começou dessa forma. Ah, nossa, você é bom, você é aquilo, tal, tal. Aquilo foi subindo. Cara, eu sou o brabo mesmo. Sou bom sabe? mesmo. Eu sou bom mesmo. Mas assim, cara, isso foge um pouco daquilo que nós acreditamos como igreja, como cristão, como, sabe? A Bíblia não ensina isso. O Senhor não viveu isso aqui, pelo contrário. Tudo, a gente for pegar desde o nascimento de Jesus até a morte, cara, simplicidade e sabe, servir, né? Não é simplicidade ali, né? Vai falar, então tem que... Não é isso que eu falo. Eu falo, o cara tem que servir. Isso tudo, começando dentro de casa. Foi o que eu falei no início. O meu pai me ensinou a ser homem. Eu vi meu pai, por inúmeras vezes, chegar em casa meia-noite, 11h30 da noite, sentar na cama dele assim, olhar pra minha mãe e sabe, com um olhar de amor. Minha mãe foi alcoólatra, eu conto isso hoje, onde eu posso, eu conto. Ela foi alcoólatra por alguns anos, bebia 2 garrafas de pinga todos os dias. Chegou ao ponto da minha mãe ter uma garrafa na sala, uma garrafa na cozinha, no quarto, na área do fundo, porque onde ela ia, saía da cozinha pro quarto, ela no bico mesmo. Mas ela foi liberta. Ela foi participar de um evento numa igreja na época e, cara, literalmente ela foi liberta ali, saiu todo mundo do café da manhã pro refeitório, olha que ela aproveitou o momento e voltou no quarto pra, tipo assim, pra levava uma garrafinha de emergência, mas na hora que ela pôs pra dentro, foi pra fora e eu vejo assim, o meu pai, ele não conhecia Cristo. Meu pai, ele fez parte do processo de libertação da minha mãe. Como um homem, sabe? Ele esteve do lado dela. Falou, não vou abandonar. A minha mãe da mesma forma, sabe? Os meus irmãos,
Hoje, sabe, eu e meu irmão mais velho somos casados, temos filhos. Meu irmão mais novo ainda não. Mas já é um homem, já tá criado também, já tem a vida dele. Então, assim, isso é o quê? Fruto... Cara, meu pai nos ensinou assim. Meu pai me ensinou sobre Jesus sem falar nada. O meu irmão me apresentou Jesus sem falar nada. Por que meu pai me ensinou? Mas ele nem era. Cara, meu pai servia, meu pai cuidava da minha mãe, cuidava de nós. É isso que a igreja tem que fazer, cuidar uns dos outros. Aí quando eu, de fato, conheci Jesus, eu olhei e falei, cara, eu estou vivendo isso dentro de casa com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe bebia 2 garrafas de pinga por dia, já chegou a beber 2 garrafas de pinga. Cara, minha mãe nunca deixou a desejar nada dentro de casa, no sentido de deixar de fazer ali as atividades que ela, sabe, tinha que fazer, gostava de fazer. Não, pelo contrário, ela fazia muito bem. Mas nós, como família, toda a vida ali abraçado um com o outro, e vamos, e vamos. E as coisas aconteceram. Hoje eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, eu vejo a minha mãe sentada às vezes no chão, no jardim dela, brincando com as minhas filhas, com a minha sobrinha. Sabe? O meu pai da mesma forma. Então, assim, isso me emociona. Eu vejo, cara, que uau, que transformação que Jesus fez na casa dos meus pais, na minha família. Tive o privilégio de batizar minha mãe, sabe? Tive o privilégio de batizar minha filha mais velha. Então, as coisas vão acontecendo sem ter que fazer... Oh, não, cara. É assim que Jesus gosta, é assim que Jesus quer. Não importa se eu sou um cara da igreja A ou B, ou se eu não tô em igreja nenhuma. Cara, eu conheço a Cristo. Essa igreja é muito além do que eu estar indo aos domingos numa comunidade ali. Cara, muito mais. Porque é o meu dia a dia, com as pessoas que trabalham ao meu lado, é com minhas filhas, a minha esposa. Meu Deus, quantos amigos que eu tenho que... O cara, sabe, pessoas que a gente conheceu, que às vezes dentro de casa era uma coisa, fora de casa era outra. É óbvio, todo mundo tá sujeito a isso. Eu não tô aqui pra falar que o cara... Não, não é isso, sabe? Mas eu tô aqui pra falar justamente ao contrário. Cara, o erro, o problema não importa. O meu papel é amar, é cuidar, é servir. Sabe? É viver, amar as pessoas, é ajudar, é cair junto, chorar junto, sorrir junto, levantar junto e vida que segue. E as coisas vão acontecer. Então eu vejo assim, eu conheci Cristo assim desde... Hoje eu tenho essa maturidade, né? Eu olho pro meu pai, por exemplo, pra minha mãe, eu falo, cara, meu pai me ensinou o evangelho, me ensinou a viver o cristianismo. A prática do evangelho era real. Fazer o quê, cara? Cuidou da família dele, amou, cuidou, supriu. Minha mãe da mesma forma. E eu aprendi, hoje eu tenho minha esposa, sabe, 17 anos de casado, tem filho, minha filha mais velha 11 anos, a mais nova 5 anos, e tá no processo e fala, cara, é isso. Daqui 10 anos eu não sei nem se eu vou estar vivo ou não, daqui 5 anos, amanhã, 20, mas a nossa essência é Cristo, não é o que eu tenho, não é, cara, hoje eu posso ter, mas amanhã eu posso não ter. Mas se eu tiver Cristo, mano, se eu entender que eu tenho um propósito aqui nessa terra, mano, eu tenho tudo. Então, a gente sabe que o mundo tá muito assim, é muito invertido, né? Tipo, você é aquilo que você tem. Você tem valor por aquilo que você tem. E hoje muito fortes dentro da igreja também, né? Demais. Dentro das instituições. Eu falo assim, eu, por exemplo, hoje, tá bom, eu saí, né, do tempo integral, vamos dizer assim, trabalhei uma época como servidor público, ajudando, né, ali num abrigo de adolescentes, tudo assim, servindo, né? Deus foi me colocando nos lugares, mas chegou num ponto que, assim, nós íamos abrir uma loja de brindes dentro da nossa comunidade local. E eu fui atrás de fornecedor. Falei, cara, eu preciso de variedades e não quantidade. Por exemplo, aqui um produto, uma caneca de porcelana. Eu precisava de vários modelos de caneca de porcelana. Uhum. Eu não podia ter vários... Não podia ter 50 da mesma. O meu público era o mesmo. E eu não encontrei isso em Goiânia. Então foi assim, aí eu fui no fornecedor, não. Fui no outro fornecedor, não. Quantidade mínima X. Fui no outro, falei, opa, peraí, existe uma deficiência nesse sentido em Goiânia. E eu sempre fui muito assim, hoje eu entendo mais sobre isso. Eu sempre fui muito pra frente em algumas coisas, sabe? Eu sempre fui muito pra frente. A questão dos RIP que eu falei pra você que eu ia chegar lá, por uma época da minha vida, a minha questão financeira, tipo, eu já era casado, tava passando muita dificuldade. E aí o que eu fiz? Cara, peraí.
Eu fiquei 30 dias, 25 dias com esses caras lá. Eu aprendi a fazer muita coisa. Fiz o estágio. Cara, comprei um pano, um tecido ali, um veludo, coloquei uns canos igual eles. E a gente viajava muito. Falei, cara, onde eu tô? Eu posso, por que não, produzir e vender isso para ajudar no meu sustento? Ali eu já tava empreendendo. Falei, cara, vou... E ganhei grana com isso, assim, me sustentei por muito tempo. A gente fazia esses trabalhos nas férias, por exemplo, tinha 50, já teve vez de ter 100 jovens com a gente. Então era muita gente envolvida. E eu fazia para ajudar no sustento e foi muito bom. Tive uma oportunidade, uma época, assim que eu entrei para uma outra comunidade, eu não trabalhava e já saía com a galera, era muito novo. Aí um dia lá, uma falou, eu tenho empresa de ovo de codorna, quer trabalhar comigo, vender ovo de codorna? Eu te perguntar isso quero. Eu quero aí, eu vou trabalhar. O cara falou, tem alguém desempregado? Acho que eu tinha 15 anos, não sei, 14 anos. Eu levantei a mão e falei, eu quero. O que é o emprego? Eu falei, não, eu tenho uma empresa assim, vamos embora. Eu nunca esqueço, cara, ele me levava de bicicleta, aquelas cargueiras que fala, né? Eu sentado na frente da bicicleta ali com a caixa de isopor, andava tipo 6, 7, 8 quilômetros de bicicleta, ele me deixava e eu vinha a pé. Voltava para a fábrica, fazia uma rota. Mas eu vendia todos os meus... Batia a meta. Rapaz, e como? E era diferenciado, porque todo mundo vendia ali o ovo de codorna, por exemplo, com casca no saquinho e tal. O nosso não, era na marmita de alumínio, descascado, tinha uma maionese, tinha um sal temperado, tinha não sei o quê, não sei o quê. Então, assim... Os negócios viram até hoje. Que é isso? Então era diferente. Isso eu aprendi com isso. Eu falei, cara, peraí, tudo que eu fizer na vida, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar o meu melhor. Sabe, eu tenho que ter a cerejinha do bolo, vamos dizer assim. A gente não gosta de cereja, né? Eu mesmo... Que besta isso, né? Cerejinha do bolo. Eu não gosto de cereja, então pra mim não... Mas é um ditado, enfim. É uma ilustração. É, uma ilustração. Então, assim, eu saí dessa empresa, que eu trabalhava vendendo ovo de codorna, eu recebi uma proposta para trabalhar de entregar junta. Eu andava mais de 100 quilômetros todos os dias no mobilete. Mano, eu não vou falar a palavra aqui, né? Mas, cara, é um tormento aquilo, era um tormento. Um cheiro muito forte de gasolina, mas sempre dando o meu melhor. De lá eu fui trabalhar numa empresa de som. E ali, literalmente eu não sabia o que era um alto-falante de 12 polegadas. Primeiro cliente chegou e falou, do alto-falante, nunca esqueça disso, tantos polegadas. Aí eu virei assim, o vendedor falou, mano, onde que tem? O que é? Me ajuda, me ajuda. O que é polegada? Me ajuda aí, me ajuda aí. E fui, sabe? E ali eu me destaquei. Tinha um gerente que 15 anos lá, ninguém vendia mais do que ele. No terceiro mês eu já estava vendendo mais do que ele. Mas eu sempre tive no meu coração. Eu falei, cara, eu sempre vou além. Eu gosto de fazer aquilo que ninguém está fazendo, naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, hoje nós temos, né? Aí eu saí dessa loja de som, fomos para o Campo Missionário. E aí foi quando nós fomos abrir essa loja que eu estava te falando. E aí, de personalizado, né? De brindes dentro dessa comunidade, não achei fornecedor. Então, na hora eu parei e tive um start. Falei, opa, peraí, existe essa deficiência na cidade. Não vou abrir essa loja nesse sentido. A gente pode até ia abrir, na verdade. Mas eu vou comprar máquina e vou personalizar as minhas canecas, os meus, enfim, o que eu for fazer. Achava que era fácil, mas vou ali comprar aí. Mas não foi. Vou gastar uns 20 reais ali. Ali, gastar uns 20 reais. Mas, sabe, peguei o único dinheiro que eu tinha. Na época eu comprei, acho que uma máquina foi 800 e poucos reais, 900 e poucos reais. Uma máquina usada, que era muito antiga, que não fazia quase nada. Mas eu achei, comprei minha máquina. E acreditei naquilo, sabe? A minha esposa do meu lado acreditou. Amor, top, vamos, vai dar certo. Cara, eu comecei na cozinha de casa. Testando ali, fazer... Primeira caneca, eu fui lá e comprei... Acho que comprei uma caixa, vem 36 canecas. Eu devo ter perdido umas 20 para testar, para temperatura, achar. Eu falei, meu Deus, eu não posso, não tenho dinheiro, mano. Não posso perder essa caneca. De jeito nenhum. Sabe, e o tempo foi passando. E hoje, né, nós continuamos, temos uma empresa, temos funcionários ali trabalhando junto conosco. A empresa nossa, ela tem um propósito, sabe? Ela existe por um propósito. Então, além, né, de ser o nosso alivinho, o nosso sustento, mas a nossa dependência está no Senhor. E hoje a gente tem ali algumas pessoas, colaboradores que trabalham com a gente. Nós temos hoje métodos de personalização em canecas, por exemplo, que pouquíssimas empresas fazem, sabe? E nós conseguimos desenvolver isso. Então, eu sempre tive isso comigo. Cara, eu quero fazer o que ninguém faz naquilo que eu estou fazendo.
E eu acho que o jovem hoje, o cara que está empreendendo, eu acho que essa pandemia, ela despertou muito isso. Ela despertou, às vezes, até meio que assim, na obrigação, né? Falou, pô, cara, fiquei desempregado, pandemia, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico com fome, eu vou... Alguma coisa tem que acontecer. E acontece, sabe? Mas a gente ter o pensamento de que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e eu vou buscar ser o melhor. E ponto. Os frutos vão vir, é com o tempo, óbvio, como tudo é com o tempo. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que, muito tempo atrás, que ele falou isso, é algo que me marcou muito, que foi, quem nasce grande é monstro. Ponto, é isso. De fato, ninguém nasce grande assim, né? Já, não, pera lá, tudo na vida é uma escola, sabe? Os acertos, os erros, é uma escola. Então hoje a gente tem aí uma empresa, né, no segmento de brindes. Até algumas pessoas perguntam, né? Mas e esse nome? Por quê? Chama Mustache Brindes, né? Mustache é bigode em inglês. Ah, e esse nome? Esse nome veio porque eu tinha... Aí pra você ver, o tanto que houve um planejamento para começar a empresa. Começamos ali, mas e aí o nome? O nome, e eu já usava o bigode. Aí minha esposa olhou e falou, amor, coloca Mustache Brindes. E começamos assim, vamos colocar, qualquer coisa depois muda. Hoje a gente tem fornecedores, clientes que não conhecem, não sabe meu nome. É Mustache, bigode. E aí eu achei bacana, porque assim, uma vez eu ouvi de um cliente. É muito bom você ouvir um feedback, um retorno de um cliente. Então, ele falou assim, cara, o nome da sua empresa tem muito a ver com o que você faz, com o que você é. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é bigode. Nós somos de uma época que o nosso pai ensinou o quê? Que o homem tem que ter o quê? Palavra. Ele falou, eu quero te agregar. Um cliente que compra, sabe, da gente sempre. E ele falou, cara, eu sou muito grato por você, cara, como fornecedor, porque você é um cara... Eu sei que a gente tem acertos e erros em produtos e tudo, mas, cara, você é excelente. Você é prestativo, você, sabe, não teve dificuldade quando foi preciso, você reconheceu o seu erro, você reconheceu, assumiu o seu erro. E eu olhei e falei, cara, bacana, obrigado por isso. E realmente, né? Então, hoje a gente tem uma empresa nesse segmento. A nossa vida deu uma reviravolta muito louca, né? Do início da pandemia e eu vejo que é para todo mundo, né? Mas no início da pandemia, todo mundo, eu via as pessoas que estavam, por exemplo, no meu segmento. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Brinde, evento, ninguém faz. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 3 mil produtos no nosso catálogo. Para o cliente, qualquer ação que a pessoa for fazer na empresa dela ou na família, a gente tem o produto ideal, seja uma ação promocional, uma ação premium, seja o que for. O cara quer um kit, eu tenho produtos de centavos a algumas dezenas de milhares de reais. A gente tem um produto ideal. Então, na pandemia, os amigos, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu parei e falei, opa, peraí. Eu falei, vou vender, o que mais está precisando agora? Na época era máscara, álcool em gel, vendemos muitas máscaras, álcool em gel, enfim. Então Deus foi conduzindo, as coisas foram acontecendo. E hoje a gente está com outros, né, projetos aí também, que tá no coração nosso, no coração de Deus. E qualquer hora dessa vai sair do papel, sabe? Mas eu acho que a nossa trajetória aqui nessa terra, ela tem que ter um porquê. Independente se eu quero ou não isso, eu estou influenciando pessoas. Sim. Eu querendo ou não, eu estou influenciando pessoas. Então é a gente escolher. Cara, é escolher. Se eu tivesse tido, hoje eu tô com 38 anos, conselhos, se eu tivesse tido a maturidade não, porque obviamente é com o tempo, mas assim, tem coisas que a gente aprendeu, igual você falou, nós somos uma exceção, né? Nós somos sobreviventes de um sistema louco que engoliu muita gente, e a verdade é essa, sabe? E as gerações próximas que virão também é uma loucura, mas eu vejo que nós temos que fazer o que precisa ser feito para ensinar os nossos filhos, as pessoas que estiverem próximas de nós. E sem a gente perceber, igual você falou acerca do projeto. Cara, tá bom, um projeto, mas isso, como para mim fez a diferença, porque um dia eu vi alguém fazendo aquilo, sabe? Nós tínhamos ações como essa na época que eu tava na Jocum, e eu falei, cara, um dia nós vamos montar um projeto assim, assim. Aquilo ficou e um dia aconteceu e virou... Sabe, outras pessoas fizeram também, outras pessoas já nos procuraram. Se vou montar, como é que eu faço e tal? Vamos fazer junto, vamos chorar junto, vamos sonhar junto. E as coisas acontecem, sabe? As coisas vão acontecendo. Então eu acho que a gente tem que dar o start.
Sim. pro negócio acontecer. Só o ouro. A questão do empreendedorismo tá tão latente, né? E eu trouxe uma menina lá da igreja que ela faz bolo, né? Tem o bolo normal e tem o bolo com camadas, ela explicou lá um monte de coisa. Mas ela também comentando o quanto que empreender, com certeza, é algo que a pessoa, ela tem pessoa que é para empreender e outras não, né, Diego? Verdade. Tava conversando com outro rapaz e ele comentando que ele tentou fazer várias coisas, né? Falei, cara, você já parou para pensar se é para você fazer isso? Né? Ele, por quê? Falei, mano, porque tem gente que nasceu para empreender, tem gente que não, ué, né? Verdade. Eu mesmo, direto eu falo assim, eu sou um cara que eu já tive muita ideia pros outros, mas pra mim nunca virou alguma assim, né? Mas eu entendo o propósito disso também. Hoje eu e a Sara, a gente tá vivendo o nosso melhor período ministerial. O melhor. Porque acaba que a gente faz muita coisa por fé, mas a gente tem os momentos de crise, de identidade, né? E acho que ano retrasado, ano passado, eu tava num mês assim, né? Que você ficou tempo integral, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Sim. Dos dias canseira, financeiramente falando. Desafiadores, né? E eu lembro que eu tava orando e eu falei, cara, mas... E eu tentei fazer algumas coisas, cara, isso aqui não deu certo. Eu falei, mas como assim? Nada tá dando certo, né? Aí o Espírito Santo falou assim, mas como assim nada tá dando certo? Eu falei, opa. Quando vem de solo assim... Uai. Aí ele falou assim, cara, eu te chamei pra quê? Eu falei, entendi. Ele, e aí, tá dando certo? Eu falei, tá dando certo. Verdade. Então, assim, essa consciência de propósito é muito legal, né? E eu acho massa demais ver a convicção e a paixão do empreendedor falando, né? É diferente. Eu amo. E é desafiador, óbvio, sabe? Eu vejo que não importa se é integral, se é o cara que tá empreendendo, não importa. Cara, é desafiador, tudo é desafiador, sabe? Nós estamos num período aí, num cenário pandemia, agora guerra, isso tudo interfere em tudo. Interfere para mim, interfere para você, interfere para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas e aí? A coisa tem que acontecer, sabe? Os boletos chegam e as coisas têm que acontecer, não se tratando só de contas, né? O ser humano hoje, ele vive muito para isso, né? Não, eu trabalho para eu pagar a conta, para sair, para gastar e tal. Faz parte da nossa vida. Só que não é só isso, sabe? E eu costumo dizer que o brasileiro, ele é doidão mesmo, assim. Porque tá difícil, tá ruim, nós estamos num cenário caótico, desafiador, né? A questão política, a questão financeira para tudo, questão econômica. Mas, cara, o brasileiro não deixa de assar sua carninha no final de semana. Quem gosta de tomar cervejinha, o refrigerante, a água, sair com a família para um restaurante. E eu acho que, assim, o brasileiro, ele tem algo que vai além, sabe? Ele acho que Deus olhou e falou, cara, esses caras aqui, eles são meio fora da curva. Não, eu vou... Porque, mano, não... se a gente for olhar mesmo assim, pôr o pé no chão, é muita loucura que a gente faz, financeiramente falando. E as coisas dão certo, sabe? Acho que é isso, desafio, cara, todo mundo vai ter. Você falou de uma situação que você enfrentou e enfrenta outras hoje, amanhã, eu da mesma forma. E vai ser assim, cara, até o dia que estivermos aqui nessa terra. Mas qual que é o meu propósito? Para que eu nasci? Sabe, eu tenho que dar o meu melhor e entendendo que tudo que eu fizer é para servir. Eu tenho que andar na rua, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu entendo que eu tô no propósito, não é quando eu tô na rua, eu vejo uma pessoa ali, vamos supor, uma família. Eu acompanho, às vezes eu vejo esses pessoal que puxa aqueles carrinhos de reciclagem. O ápice do cara que se diz cristão, do cara que diz que ama, que serve, não é ele entender, nossa, Deus falou comigo aqui agora que eu tenho que ir lá e dar uma cesta. Não. O ápice é não ter que, tipo assim, eu não tenho que sentir pra fazer isso. Porque isso tem que fazer parte da minha vida, tem que ser natural, que ao mesmo tempo não é natural. Tipo, eu vi uma pessoa com necessidade, eu tenho que ir lá e servir aquela pessoa, não tem que sentir, eu senti alguma coisa, alguém, Deus falou comigo, alguém, eu não sei, não. Tive uma visão. Não tem nada disso, espera lá. O negócio tem que acontecer, que jeito? Cara, eu vi, eu tenho que ir lá e fazer. Fiz, resolveu, ponto. Eu não tenho que sentir pra fazer. A ordem de fazer, de servir, eu já tenho. A minha ordem é de voltar, é de recuar, de ficar, de não ir. Então, sabe, as coisas precisam se encaixar nesse sentido valor, também, né? Sabe? E é desafiador isso, porque não é fácil.
mas é preciso e é possível. Sim. Quando a gente acredita, quando a gente quer fazer, o negócio acontece, cara. A gente, poxa, vamos casar. Um casal de jovens. Ele não faz o negócio acontecer? Não casa. Não é difícil, não é desafiador comprar uma casa ou alugar, ou enfim. Mas não acontece. Cara, uma hora interessado em ver o ser humano hoje vivendo bem, em paz, não é nossa, não é da família, é do próprio Deus, que foi quem criou o ser humano. Uma hora interessado em ver todo mundo bem é ele, sabe? Mas, assim, a gente sabe que a tendência, né, biblicamente falando, é isso que nós estamos vivendo. Então o nosso papel, mais do que nunca agora, com urgência, né, é viver isso, é viver o que ele deixou para nós como igreja, como ensinamento. Então, mano... Aquela situação, as pessoas gostam muito de reclamar. Primeiro reclama dos dias que a gente vive, depois as pessoas que têm mais consciência e mais conhecimento entendem que é propósito, e tem um outro tipo de pessoas que é o que a gente está falando, que dentro do propósito de dificuldade, a Bíblia destaca algo muito interessante, que nos últimos dias os filhos seriam reconhecidos pelo amor, né? Uhum. E que amor? É esse amor, né? Eu tava fazendo um propósito de leitura com a galera 5 da manhã no Instagram da igreja, né? Dos evangelhos. E você falou sobre não ter que ter uma visão para fazer. Bíblia, mano. Evangelho de Mateus, no final, Jesus vai contar a parábola que o Senhor separa, né? 2 tipos de pessoas, né? Os discípulos e quem não era discípulo. E qual que é o crivo que ele usa? Falou, eu tive fome, você não me alimentou. Eu tive frio, você não me vestiu. Eu tive preso, você não me visitou. Eu tive doente, você não me atendeu. E é engraçado que fica tão palpável a resposta da galera, né? Principalmente os que não fizeram. Senhor, mas quando? Que eu tive fome e não te alimentei, né? Como assim, né? Sendo que é isso que a gente tá falando. A gente tem que ser conhecido pelo propósito que nós já temos estabelecido para nossa vida e para nossa fé. Claro. Que transcende parede. Aliás, parede tem que ser o resultado disso tudo, né? Hoje a gente está com a comunidade ali e o mais difícil, Diego, na comunidade hoje é fazer as pessoas entenderem, por exemplo, que o culto ele não é o centro. O culto voltado é a cereja do bolo. O culto ele precisa ser um momento da gente agradecer por tudo que a gente vive como igreja, né? Então, assim, esse amor, isso que a gente está conversando aqui é tão legal, porque a gente tem que entender que o nosso papel também não é reclamar. Exato. Nosso papel é o que você falou, cara. Um dia ficou difícil, eu peguei um ovo de codorna e fui vender. Ponto. Outro dia ficou canseira, eu saí da empresa e virei o melhor vendedor da empresa em 3 meses. Por quê? Porque acaba que, biblicamente, a gente entende que flui de dentro de nós. Na verdade, o meio que a gente vive ele é irrelevante. O que mais importa é o Deus que a gente serve e os propósitos que ele coloca no nosso coração, né? E foi vendido uma cultura tão miserável, né, dentro das comunidades hoje, das igrejas, que você é aquilo que você tem. Cara, eu comer o meu arroz com ovo é provisão do céu. Então quer dizer que se eu não comer carne, tem alguma coisa errada, sabe? Então, peraí, tá errado isso, sabe? É o que você acabou de falar, não é eu ter. Não, cara, o principal não é eu ter, é o quanto que eu estou entregando de mim para alguém, sabe? Não importa se é algo material, se é o meu tempo, se é aquilo que eu tenho, se é o meu conhecimento, mas é viver junto. Ninguém vive sozinho, cara. Nem o próprio Cristo aqui na Terra, quando ele esteve aqui, ele esteve sozinho. Ele teve ali, cara, multidão, 70, 12, os 3 tinham chegado lá, né, o discípulo amado e tal. Então, assim, biblicamente falando, nem Jesus, cara, teve sozinho. Por que eu vou andar sozinho? Eu não posso me dar eu não posso ser tão louco de fazer isso, sabe? Então, é estranho isso, porque você pensar, poxa, mas a igreja que deveria ensinar e falar, né, acerca disso, hoje vive completamente ao contrário. Lógico que longe de mim generalizar, não é isso, mas eu falo assim, eu tô falando aqui de comunidades que eu conheço. Sim. Tô falando de comunidades que eu não conheço. Eu sei, a gente vê também, cara, né, interesses, enfim. Mas é triste isso. Mas e aí? Eu vou ficar reclamando? Eu vou lutar contra isso? Não, vou não. Eu vou pela lateral aqui, ó, igual você falou, fui trabalhar vendendo isso, depois fui vender aquilo, ponto. E entender que Deus vai suprir, que Deus está cuidando. Ontem eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante. Uma mulher falando que o bambu chinês,
Eu posso estar falando besteira aqui, não sei se eu vou lembrar, mas parece que não. nos primeiros, não sei, acho que 3 anos, nos primeiros 3 anos ele não cresce quase que nada. Acho que no 4º ano ele cresce, não sei se é 15 metros, 20 metros, 30 metros, negócio assim. Eu sei que assim, os 3 primeiros anos ele, só que raiz, mano, tá ali, ó, descendo, tá, sabe, criando ali base pra poder crescer e de fato, esses bambu que a gente vê hoje aí, você às vezes vê vento ali, balança e estrala, mas ele não cai. Ele pode quebrar lá em cima, mas ele não cai, sabe? E isso tem que ser a nossa vida. Pode acontecer o que for, cara, mas eu tô bem dentro da minha casa, da minha família. Eu acho que o principal hoje para um cara, o desafio maior dele é a família dele. Tudo tem que começar dentro de casa. Sim. Não adianta nada eu ser um bom patrão, um bom filho, um bom colaborador, enfim, e ser um péssimo marido, um péssimo pai. Tá tudo errado. Peraí, tá errado. Sabe? É óbvio, erros nós temos, mas tudo começa em casa. E isso a gente aprende em casa. Como eu disse aqui, meu pai me ensinou isso. Eu tinha tudo pra não dar certo, eu e meus irmãos. Olhando assim, aos olhos naturais, né? Um período, minha mãe, os como eu padrões disse, da sociedade. exato, alcoólatra, meu pai ali, né? Funcionário público e trabalhava muito, a gente não tinha uma vida... Sempre foi muito desafiador e eu fui uma exceção. Cara, é isso. Sabe? Eu decidi, eu escolhi. Eu peguei o que há de melhor dos meus pais ali que me ensinaram e falei, vou levar isso aqui pra vida. E é a base da minha vida hoje, sabe? É o que eu ensino para as minhas filhas, é o que eu vivo com as minhas filhas, com a minha esposa, dentro de casa. Eu amo assim que a gente tem uma cultura, né? Um princípio dentro de casa que quando a gente tem condição, graças a Deus, assim, Deus tem dado essa graça para nós já há 2 anos. Cara, deu o mês de janeiro, final de dezembro, mês de janeiro, a gente entra no carro e sai sem rumo e sem direção. Sabe, a gente sai e não é o local que a gente vai. Às vezes eu ficar 10 dias, 15 dias, 5 dias, mas é ali o momento, sabe? Não saber onde vai parar para comer, onde vai parar para dormir. Nós estamos em tal cidade. Cansados? Então vamos parar e vamos descansar. Aquilo marca. Eu sei que eu tenho criado ali, eu tenho gerado memórias das minhas filhas, que isso vai... Quando elas tiverem ali os filhos, né, delas, enfim, isso vai ser positivo de alguma forma. Esse é o meu papel. A Bíblia fala sobre isso. Cara, os filhos são como flechas. Eu preciso lançar as minhas flechas. Eu preciso, sabe, tirar ali e lançar. E aí, assim, o que eu faço no dia a dia, às vezes eu paro num semáforo e é incrível, já rola aquele silêncio ali, minhas filhas veem, sabe, às vezes a gente vai ajudar, ou vai parar o carro, vai conversar, sabe onde que a pessoa mora, vai lá fazer uma visita. Porque assim, aí quando não faz, obviamente, às vezes não tem o dinheiro ali para poder ajudar. Vez, lógico. Vai, pai, por que o senhor não deu um dinheiro para ele? Porque eu não tenho hoje. Mas que assim, massa. Eu paro e falo, pô, já entendeu que, cara, tem que servir, tem que fazer, tem que ajudar. Acha bacana. Então, assim, acontecem algumas coisas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente consegue medir se a gente tá fazendo, pô, isso aí tá massa. Não, isso eu tô acertando. Ou não, né? Então, a gente consegue filtrar isso e entender isso e saber o que é certo, o que é errado, se eu estou acertando ou não nesse sentido aí. Então, cara... Achei legal o esquema. Eu ia até com 6 anos, meu filho, né? Aí... Assim, a gente mora numa região, essa região noroeste de Goiânia, é comum. Às vezes a pessoa tá com dificuldade de coisa para comer e tal. Infelizmente é uma realidade. É comum. Não só aqui, né? No Brasil tem muitos lugares assim. E toda vez que a gente arruma o lanche do Ian, que ele vai levar pra escola, né? Aí eu falo para meu filho que se tiver algum coleguinha seu lá que tiver sem lanche, senta do lado dele lá e lancha com ele, né? Junta tudo lá, faz uma mesona, né? Eu fico assim pra ele. Aí eu achei muito legal. Teve uma reunião da escola... E eu fui lá e a diretora... Depois eu demorei a entender que ela não estava entendendo por que o Ian fazia aquilo. Ela falou assim, pai, a gente tá com uma coisa para resolver em relação ao Ian. Aí eu falei, o que foi, professora? Não, o Ian é o defensor de um amigo dele lá na sala, que é o Kevin, o amiguinho dele, né? Esse dia a professora foi chamar a atenção do Kevin e falou assim, tia, o Kevin é meu amigo. Oh. E eu comecei a rir, né? E ela não entendendo ele. E outra coisa... Ele começa a dar o lanche dele pros meninos. E tal. E eu rindo, né? Aí que eu fui me ligar, que ela tava preocupada, né? Aí ela falou assim, mas você tá achando bom? Eu falei, demais.
demais. Você viu, tanto negócio tá invertido, né? Aí, é óbvio que ela é a preocupação dela. É, não é uma escola que se denomina uma escola evangélica, né? Aí eu falei assim, cara, eu tô achando bom demais. Primeiro, ele tem que ajudar os amigos dele mesmo. E segundo, questão de lanche. Falei, tia, conta comigo. Talvez ele fez isso porque eu ensino ele o quê? Se ele vê algum amiguinho que não tá lanchando, ele sentar lá do lado e dividir. Claro. Aí ela parou e ficou assim, não, mas é porque às vezes inverte. Eu falei, não, se na escola for o problema, você fala pra ele do que você acha. Mas dentro de casa eu vou passar pelo princípio que isso aí é o certo. E é legal dentro disso que a gente tá conversando, porque, mano, é tão massa. Parou um bêbado lá na porta da igreja. Isso, mano, nossa escola lá de domingo cedo, muito bêbado gosta da escola, sabe? Aparece lá. Aí a gente tava lá, um cara escorou na porta lá assim, e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, peguei na mão dele e falei, rapaz, você vai pegar na minha mão? Eu falei, amigo, qual o problema? que novidade é nisso, né? Aí eu falei assim, mano, você aceita uma água? Ele, rapaz, água não, eu queria uma pinga. Oh. Falei, ô, mano, pinga não tem, cara. Foi mal. Ele olhou pra mim e falou, cara, mas você é o quê aqui? Eu falei, não sou nada não, velho. Por quê? Não, porque já me esculacharam de porta de igreja. Eu falei, cara, mas não dá moral pra isso não. Acho que o nosso papel é o contrário, né? E você falou sobre a gente ir acertando e medindo as coisas. Eu fico feliz, cara, desse entendimento tá tendo a possibilidade de passar para essa galera. Claro. Sabe? Pra galera entender que depende muito de nós. Cristo já fez a obra que ele tinha que fazer. Já deixou o princípio pra gente realizar. Se a gente ler a Bíblia hoje, a gente vai entender tudo que a gente precisa viver nesses dias. É só a gente ler a Bíblia e entender como verdade e praticar. E é muito massa ver, né? Você também é uma prova de que nós não somos frutos do meio que a gente vive, mas sim do Deus que a gente serve, né? Com certeza. E eu fico feliz demais trocar essa mano, ideia. É bom demais. Eu vejo que o desafio é grande, mas é possível, cara. Porque nós temos Cristo ao nosso lado e temos um propósito, né, a cumprir. E acho que hoje o desafio nosso é maior ainda do que na nossa época, né? Na nossa época a gente brincava na rua até mais tarde. Hoje, impossível isso. Mas Deus continua sendo o mesmo e o princípio continua sendo o mesmo, né? Então, como se diz, temos um chamado, uma missão aqui e precisamos fazer isso acontecer, né? E as coisas precisam acontecer. E nós somos o meio para isso, né? Seremos usados para que isso acontecesse. Por muito tempo, a igreja, o cristão em si, ele meio que deu uma desleixada, né? Com a meninada, com as crianças. Hoje não, hoje existe uma preocupação e eu acho que, infelizmente, tem os profissionais da miséria, né? Essa questão a gente está falando de ajudar, de pedir. A gente sabe de pessoas aí que pega filho, usa para pedir as coisas, nem precisa. Óbvio que a gente tem que ter discernimento e saber, né? Também não vamos... Porque senão passa a ser um desencargo de consciência. Uhum. Não, o cara veio pedir, não, ajudei, ufa, fiz minha parte. Não. Bate meu ponto. Pronto, não é isso. Não é ajudar. Não é você tirar ali do que você tem e dar pra pessoa e pronto, fiz minha parte. Não. É você fazer parte do processo de transformação daquela pessoa, sabe? Então, vai muito além disso. E é desafiador. Não tem visibilidade, não tem holofote, não tem, mas é preciso, é prazeroso, é bom demais. É transformador, principalmente para nós, né? Então, isso é muito bom mesmo, cara. Top demais. Que isso, tá doido. Prazeroso demais, tá louco. É muito bom mesmo. E assim, o mais legal igual você falou, quando nos ajuda, né? É mais prazeroso para nós. São as verdadeiras raízes que nos marcam, né, mano? É aquilo que realmente faz diferença. É a maneira que a gente consegue ser usado no verdadeiro propósito do Senhor, né? Verdade. Eu conversei com um pastor amigo meu uns dias pra trás, ele falou assim, mano, você é músico, você ministra louvor e tal, e tá com a igreja, qual que é a sua prioridade? Eu falei, mano, minha prioridade é minha casa, minha esposa e meu filho. São as minhas prioridades. Depois, se eu entendi sua pergunta, não é a música. É o serviço pastoral, que é o meu ofício. Meu ofício pastoral. Ele, mas por quê? Falei, cara, porque quando a gente vai ver todos os fundamentos do evangelho, a gente vai entender até a mudança que Cristo fez no ser igreja, saiu da sinagoga e foi para as casas, saiu do
do ensaiado e foi pro espontâneo do dia a dia das pessoas, do partir o pão em casa e ter tudo em comum e ter a graça do povo, que é o que a gente também não tem, a gente vai entender que quando a gente tem oportunidade de fazer diferença na vida de alguém, mano, sabe, eu acho que não tem nada que pague. Sabe? É transformador, né? Igual quando você falou assim, cara, eu batizei minha mãe, né? Aí tem esse lado também do espiritual, e quando você fala assim, mano, eu às vezes eu paro o meu carro e eu desço do carro e converso com alguém, às vezes não tem nem a grana para passar para a pessoa, mas a gente desce, conversa e faz uma visita e corre atrás. Se todo mundo tiver essa consciência, mano, de experimentar isso sem os arrepios, né? Pelo racional mesmo, eu acho que a gente já consegue mudar a vida cristã de muita gente. Com certeza. Muita gente. Com certeza. E a gente vê muita gente hoje gritando assim, você faz um teste aí, ó. A pessoa para aí na rua aí, no terminal, no ponto de ônibus, você começa a conversar com uma pessoa que você não conhece. Cara, 5 minutos a pessoa tá despejando a vida dela toda, Sim. sabe? Então isso hoje é um grito de socorro. Casamentos destruídos, problemas com filhos. Eu, por muito tempo, trabalhei muito com adolescente, com jovem, nesse abrigo mesmo, que eu tive a oportunidade de servir ali. Em outros lugares também. Uma vez eu encontrei com um adolescente em uma desses trabalhos nossos aí. Eu falei, qual que é seu sonho? Ele falou, meu sonho é encontrar meu pai. Eu falei, uau, então vamos achar seu pai. Eu falei, por quê? Ele falou, não, meu pai matou minha mãe a facada. Eu pensei, encontrar o pai, matou a mãe a facada. Ele falou, é porque eu quero encontrar meu pai para eu poder cortar a cabeça dele. Então, assim, cara, é estranho, é pesado você ouvir, até falar isso aqui é pesado, é estranho. Mas, cara, essa é a realidade hoje dessa molecada, sabe? A gente vê isso todos os dias, a gente depara com isso todos os dias. E aí eu me lembro que eu abracei aquele adolescente e ali eu comecei a chorar com ele, ele desabou, chorou assim, que como nunca. E eu vi ali que de alguma forma, cara, Deus transmitiu o amor dele para aquele adolescente, sabe? E assim, não é só orar com a pessoa, não é só abraçar. Mas, cara, tem que começar a fazer. Eu sei que ali foi um processo, sabe? Na vida dele, melhorou e tudo. Mas ele teve uma oportunidade de alguém chegar e conversar com ele sobre isso. Tem gente que não tem essa oportunidade, não tem porquê. É aquilo que eu falei, cara, ao meu ver. Posso estar errado, mas a minha visão hoje tem comunidades que, se ela quiser, ela transforma uma cidade. Sabe? Mas eu sei também que isso não vai acontecer. Sabe? Isso não vai acontecer. O cara me perguntou um tempo atrás, falou assim, Marcelo, o quê? Vocês estão num lugar alugado ali, que é o nosso local de reunião e tal. Qual que é o seu projeto? Você lembra o pastor Eduardo? Sim. O pastor Eduardo tava brincando comigo, que pastor é cheio de projeto, né? Falei, mano, meu projeto é, se for da vontade de Deus, a gente, se um dia ganhar ou comprar um lote ou alguma coisa, granitina no chão, estrutura de metal, parede com tijolo de bloco, e pronto. Palco, cadeira branca e porta e som, mano. Ele, mas... Não o pastor Eduardo, o rapaz me perguntando. A gente precisa fazer alguma coisa confortável. E tal. Eu falei, mano, não tem, mano. Não tem que fazer. Muito pelo contrário. Eu vou investir. E a gente passa... Até voltando. Quando a gente voltou de Hidrolândia, lá naquele impacto que eu te falei, a gente chegou na diretoria do ministério que a gente estava. E a igreja estava construindo a sede, né? Estrutura física. E a gente virou pro cara e falou assim, mano, a gente precisava de uma ajuda para construir um puxadinho de telha na frente da onde ia ser a igreja, pro povo ficar debaixo se chover para não dar BO. Ganhamos o lugar da área. Rapaz, não posso te ajudar, a gente gastou 100 mil com vidro. Agora, recente. E faz o seguinte, fulana, traz 50 envelopes de dízimo pro pastor aqui, não era eu, era o outro pastor, que eu vou levar para ele, porque você precisa devolver o dízimo dos dízimos pra gente poder terminar a reforma da sede. Aí eu embrulhei o estômago, né? Fui embora com vontade de vomitar. Mas eu entendo assim, mano. Pensa comigo. Você vai fazer um local de reunião hoje, Diego. Você vai gastar com porcelanato, por exemplo. Para colocar dentro de um pseudo-igreja, né? De um pseudo-prédio de uma comunidade. Você pode economizar 100 mil num piso, 100 mil num revestimento de parede, 100 mil num telhado, 100 mil numa fachada. Cara, você pegou 400 mil reais, você banca uma escola, mano. Você é louco. Você durante 6 meses. Um bairro, mano.
Concorda comigo? Porra. Você banca igual um negócio de futebol. Aí eu fui atrás pra saber, né? Cheguei num amigo meu, professor de educação física. Mano, quanto você cobraria pra segunda, quarta e sexta, sei lá, tarde de manhã e dar aula? E Marcel, eu posso fazer por R$1.600. Eu acho barato, cara. Acho barato. Aí eu falei assim, mano, fica de stand-by aí. Uma hora vai rolar. Dar certo. Aí você pensa comigo que se eu tiver 400 mil na mão, que todo mundo que tá assistindo entenda, é muito melhor eu gastar com gente do que gastar com tijolo. E é o certo, né, mano? Então, quando você fala assim que tem igrejas que tem condição de fazer, cara, tem demais. Tá. Tava conversando com o sonoplasta esses dias e eu conheço um pouquinho de sonoplasta, né? Ele falou assim, nossa, Marcel, a gente fez um negócio top, a gente gastou agora, mano, R$900 mil com o som da igreja. E aí meu semblante caiu na hora, assim, sabe, mano? Ele falou, mano, o que foi? Você achou paia? Eu falei, mano, eu quero saber, mano, se todo mundo lá da comunidade de vocês tá com aluguel em dia, se todo mundo tá com as contas pagas, se todo mundo tá tendo o que comer em casa. Eu quero saber se todos os filhos tá tudo estudando, se as meninas tá tendo condição de ter uma estima decente pra viver. Não, mas isso não é papel da igreja. Eu falei, é aí que você tá enganado, mano. Esse é o papel da igreja. Então eu falei, cara, já pensou se os apóstolos lá em Atos pegassem tudo que fosse pros pés dele e começassem a comprar cavalo, carruagem, mano, e tudo mais? Eu sou meio rebelde, né? Eu sou taxado às vezes meio como rebelde nesse sentido aí, porque eu não tenho paciência, não concordo, sabe? Não consigo compactuar com uma situação dessa, assim. E a gente sabe que isso hoje é muito comum, é normal, precisamos levantar uma grana aqui pra comprar, beleza, cara. Uau, mas e aí? Igual você falou, tem gente ali às vezes com problema e um aluguel que não tá pago, um gás que acabou, uma comida, ainda mais agora, cara, no cenário que tá esse mundo. Mas assim, é aquilo que eu falei, eu acho que a gente não consegue mudar isso, sabe? Mas a gente não pode calar também. Tem que remar, né? É lógico, a gente continuar. tem que fazer. E fazer pra quem quer e fazer pra Cristo, com Cristo. O cara vacilou, o cara fez errado, beleza, mano, tô aqui, amo você e vida que segue. Mas eu tô seguindo o meu propósito, porque senão, mano, eu vejo o seguinte, é igual empresa. Se o cara ele for dar atenção para todos os colaboradores, para a opinião de todos os colaboradores, aquilo que ele acha, ele acha que é melhor aqui a luz ser ser mais escura, não, o outro acha que é melhor, não, o som tá muito alto, não tem que ter... Cara, o cara fica ali patinando em gelo. Uhum. Ele fica tentando agradar, não, peraí, esse aqui é o padrão da empresa. Esse é o padrão da empresa? Ponto. É bom pra você? Não? Tchau, obrigado. E eu acho que assim, no nosso caso, tratando de evangelho, é diferente. Você não fala tchau, obrigado. Mas a gente não pode negociar nós, sabe? Mas chega no ponto que fala, mano. Você pira? Como? Jesus falou. Já tá no... mas... Não, mas eu falo assim... Um cara, hoje, por exemplo, a gente vê, eu não posso virar pro cara e falar assim, mano... Você vai... Eu falo nesse sentido de doar, de fazer. Entendi. Tipo, o cara virar pra você e falar, mano, pega lá os envelopes. Mano, você não posso compactuar com isso, aceitar isso, sabe? E hoje, assim, a própria internet... Pô, nós estamos falando aqui pra... Isso aqui chega em outros países muito rápido, sabe? Milhares de pessoas... O alcance disso aqui hoje, num podcast, uma gravação, é muito maior do que, sabe? Uma reunião ali. Então, isso eu vejo que isso é algo positivo, facilitou demais. É igual a gente estava conversando, acho que antes da gente dar o start aqui, você falou, cara, toda a vida teve o que é bom e o que é ruim, tudo. Tem muita coisa ruim hoje na internet, não sei... Tem, toda a vida teve e vai continuar tendo e tem muita coisa boa. Eu tenho que filtrar isso, eu quero isso, eu não quero, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. E seguir em frente, cara, sabe? É fazer diferente mesmo. Porque tem gente que fica reclamando, mas não faz nada. E ela fica anos e anos. Não, cara, eu sou contra tal coisa e vou fazer diferente. Não gostou? Não... beleza. Fazer é isso aí, exato. Sabe? E as coisas vão acontecer. Porque Deus vai suprir. Deus vai cuidar. Deus, sabe? Nunca faltou nada. Nós no projeto falávamos assim, cara, poxa, vamos atrás de um professor de jiu-jitsu. Mano, a gente conseguiu um professor de jiu-jitsu. Vamos ter um curso, igual a gente teve vidraceiro, predial. Precisa ter alguns materiais. Conseguimos. A escolinha de futebol, precisamos fazer uniforme. Sabe, tem as pessoas hoje, muito mais do que antes. Se você chega numa pessoa e fala, mano, o projeto assim, as pessoas vão lá e ajudam.
Assim como nós temos o coração para isso, outras pessoas também têm. Sim. Só que o povo deixou de ser bobo. Você chegar hoje numa comunidade e falar, gente, nós precisamos... Eu vivi isso alguns anos atrás. Uma pessoa chegou e falou, precisamos levantar tantas pessoas com tantos R$1.000. Mano, sem exagero. 70% daquela comunidade levantou na hora e foi embora. Eu bati palma, achei o máximo aquilo. Falei, isso aí, não pode aceitar mais. Cara, eu ia falar um negócio que eu não posso falar. Sabe, esse tipo de gente, mano, não pode. E o cara ficou sem graça ali, tentou, mas, cara, já fez. Derramou já, acabou. Hoje o povo não é mais enganado como antigamente. Isso em tudo na vida. Nós estamos conversando aqui, eu acho que a gente aplica a tudo. Com certeza. O cara dentro da empresa dele, com o patrão dele, ele tem que ter princípio, ele não pode negociar. O cara que tem colaborador da mesma forma. E vida que segue. Esse aqui é meu princípio, eu vou fazer assim, assim, pronto. Sabe? Então, eu acho, como eu disse, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Mas a gente consegue fazer a nossa parte e mudar um pouco, né? Mudar a realidade que eu falo no contexto geral. Mas quem estiver perto de nós, aí sim, a gente vai conseguir fazer a diferença ali, mudar essa realidade nele sim. É a nossa casa, né, mano? É quem tá próximo, quem tá comendo do mesmo que a gente. E é isso aí. Claro. Você não pode se render, não. Difícil mas ele não nasceu pra viver a vida fácil mesmo, né? Falta pouco pra nós. Vem, Jesus. Acabar. Eu falei, moço, acho que Deus tá achando que eu sou o Rambo, moço. Não tô aguentando mais, não. Aguenta mais um pouquinho. Você viu um áudio engraçado. Rapaz, o cara falou que era pra matar um leão por dia, mais 2 tigres, 2 leões, não sei quantos jabuti. Rapaz, que internet é um... Não aguenta, não. E brasileiro quase não é criativo pra isso, né? Não. Mas é muito bom, cara. A vida tem que ser vivida mesmo, curtir com a família, com os filhos e principalmente com o Senhor. Vivendo o propósito dele para nós e enfrentar o que for para fazer com que esse propósito, aquilo que tem, né, como princípio de vida, para que seja estabelecido aqui. Fácil não é, mas possível é. Com certeza. Vamos junto até onde Deus permitir. Eu tô falando, moço, conversar com esse cara é massa. Eu falo demais, gente. Desculpa não, aí. mas para com isso. Legal. Fui muito edificado, mano, com o nosso tempo aqui conversando. E superou todas as expectativas no sentido de entendimento. Acho que, mais uma vez, não faz igual a gente faz, igual a galera faz no culto, não, né? Assiste, larga o celular pra lá, absorve tudo que está sendo derramado sobre a sua vida, que foi derramado sobre a minha, a do Pablo que está aqui. Sobre a minha. Sobre a do Diego também. Com certeza, mano. E, cara, obrigado por dispor seu tempo. E vou te falar algo. Obrigado por dispor sua vida por esse propósito. Amém? Amém. Igual você falou, dificuldade a gente vai continuar tendo. Gente para apontar o errado, a gente vai continuar tendo. Mas que o nosso coração permaneça intacto. Guardado lá no Senhor. Sim. Guardado dos princípios. Fico feliz por saber que hoje você é um pai de família. Você continua sendo um homem de Deus, um homem decente. Um homem, né? Um homem. Olá. E fico muito feliz, cara, de ser seu amigo, de ter conhecido mais a sua história hoje. E vamos pra frente, igual você falou, claro. Mano. Pra frente. Sem negociar, sem entregar aquilo que é precioso. Zelando daquilo que é santo, né? E continuar fazendo. Muito obrigado, mano, por esse tempo. Eu que agradeço. Agradeço demais mesmo aí. E, cara, vamos sonhar junto aí. Esse projeto aí, né, da escolinha ou de outras coisas também. Nós estamos juntos mesmo. Vamos desenvolver algo juntos aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Falo muito. Nada, mano. Mas é isso aí, mano. Eu tô à disposição sempre, assim como você também sempre esteve à disposição, né? Já passamos por situações aí de altas madrugadas aí em eventos, né? E ver as coisas acontecer, mas eu vejo que isso é a essência do negócio. Isso forjou em nós, né? Somos hoje homens, né? Pessoas de caráter, com princípios, justamente porque um ajudou ao outro lá Sim. atrás e continuamos ajudando um ao outro até, enfim, né? Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Valeu demais. E nós vamos marcar pra você vir aqui na Forja, a galera dos jovens aqui da igreja, né? Bora. Vamos marcar pra você vir aí, dar uma sapatada na galera aí. Bora. Uma sapatada santa. Boa. Bom demais. Galera, obrigado, né? Mais uma vez agradeço a Rosas Blend Jeans Premium, que tá ajudando a gente.
Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo. Vou deixar aí a rede social do Diego, da Mustache. Segue eles também. Já tiver uma ideia aí de uma festa, faz o orçamento com a Mustache lá. Vamos honrar esse povo. Amém? Deus abençoe sua vida, seu coração. Tamo junto. Abraço.